Então, a gente vai falar sobre as teorias atômicas, né? Já falamos de Dalton, Thomson, vamos falar agora nos próximos vídeos de Rutherford e Bohr. Então acompanhe aí e preste atenção na aula, ok, pessoal? E bons estudos para vocês. Até mais! E aí, pessoal, tudo bem? Então, continuando a matéria sobre modelos atômicos, na última aula nós falamos sobre teoria de Dalton, né? O átomo era uma esfera maciça, indivisível e destrutível. E aí já teve uma evolução de Thomson, que ele falou que o átomo não, era como se fosse um pudim de passas, ou seja, tinham prótons e elétrons, e eram bem distribuídos uniformemente. Agora, a teoria de Rutherford, o que dizia Rutherford, né? Rutherford, essa teoria ele implantou em 1911, né? Então, em 1911, ele concluiu qual para ele, né, era a verdadeira teoria atômica, como que era mesmo feito o átomo, né? Então, as primeiras observações do Rutherford, né, era que ele percebeu que ele usou aqui ele fez um famoso experimento, né, que ele utilizou aqui o polônio, que é uma substância radioativa que libera partículas alfa. Essas partículas alfa são positivas, tá? Então, o que ele percebeu? Ele percebeu que grande maioria dos raios da partícula alfa atravessava a lâmina de ouro, né, que é uma lâmina muito fina, da espessura de um papel, e aqui é um anteparo de zinco, sulfeto de zinco. Ele tem muita sensibilidade com a radiação, tudo bem? E o que aconteceu? Grande parte atravessou. Então, qual foi a conclusão que ele chegou, né? Ele chegou à conclusão que a matéria não era aquilo que falava Thomson, que eram prótons e elétrons bem distribuídos uniformemente. Se a maioria dos raios, né, da radiação alfa atravessou essa lâmina de ouro, quer dizer que então o átomo possui o quê? Espaços vazios, tá? Então possui espaços vazios, essa é a primeira observação. E a outra conclusão que chegou então foi que o átomo não é uma esfera, né, maciça, é não maciça, tá? Então a esfera é não maciça. Então já a ideia de átomo ser uma coisa é, com, compacta, né? Assim, não era essa a ideia. Então o átomo possuía espaços vazios. Sabia que existiam subpartículas, né? Mas não sabia como que eram essas subpartículas. Tudo bem? Agora, alguns átomos, algumas partículas da partícula alfa, ela voltava. Então ela vinha, né? Ela vinha a partícula, né? E voltava. Vinha e voltava. Vinha e voltava. Mas só foram poucas partículas assim, né? Então ele percebeu que essas poucas que voltavam, existia, né? A gente percebe, né, que existia uma região que tinha um núcleo, né, que fazia voltar. Então poucas partículas voltavam. Então refletia. Então era uma região que possuía uma região densa, né? Então uma região que tinha massa, né? Então vou colocar aqui, ó, uma região densa, ou seja, possui massa, né? Então essa é a outra conclusão que ele tirou. Então era uma região que depois ele vai chamar isso de núcleo, né? Então ele concluiu que ali provavelmente é o núcleo do átomo, tá? Porque então tem alguma coisa no meio do caminho. Pensa assim, que você está passando, você consegue passar por um lugar que é vazio. Agora, se tiver um monte de gente na sua frente, você não consegue atravessar rápido, você volta, né? Então, na verdade, pensa nisso daí, né? Para vocês entenderem, né, a ideia que ele teve o Rutherford, né? E outra coisa que ele observou também foi que alguns raios alfa sofria desvio e refletia no anteparo. Ele percebia, né? Porque como era bem sensível, fluorescia esses raios alfas aí, né? Então esse desvio quer dizer o quê? Quer dizer que como a partícula alfa é uma partícula como fala,
carga positiva, né? Depois a gente vai explicar isso por quê. Existe um experimento para descobrir isso, né? Então ele falou assim, então provavelmente esse núcleo, né? Esse núcleo que a gente falou anteriormente, esse núcleo, ele possui o quê? Carga positiva. Tá bom? Então essa é a conclusão que ele chegou. Ele chegou então no experimento que o átomo não era daquele do jeito que falava o Thomson, né? Porque o Thomson, como que ele falava que era o átomo? Era um pudim de passa, era um pudim que possuía cargas negativas, né? Cargas negativas e cargas positivas. E era o mesmo número de cargas. Se tivesse 3 cargas positivas, tinha 3 cargas negativas. E o átomo era neutro. Isso ele acertou, que o átomo é neutro, né? Isso o Thomson sem dúvida acertou. Só que o que ele errou? Ele errou que para ele, né, o átomo, se passasse uma radiação alfa, passaria direto. Tudo passaria direto. Tudo. Não ia ter nenhum desvio, não ia ter nenhuma uma volta dos raios alfa, entendeu? No caso do experimento do Rutherford, ele percebeu isso, que houve um desvio ou atravessou, mas também um sofreu desvio atravessando e o outro refletiu, né? O outro voltou, né? Então essa é a ideia do Rutherford que ele errou. Ele não errou, não. No caso o Thomson errou, entendeu? O Rutherford aí já estava feito essa descoberta, né? Ele já mudou a teoria atômica de como que estavam dispostas as subpartículas. Então, o que ele fez? Ele colocou, né, o modelo atômico dele, implantou, né? Qual era o modelo atômico dele? Ó, agora vem a parte principal da aula, que é que todo aluno erra, né? Todo aluno pensa que a teoria dele, de Rutherford, ele falou, no núcleo, professor, eu vou ter prótons, então, pela teoria dele, né? O que ele percebeu? Que ele vai ter no núcleo prótons. Prótons. Que são o quê? São espécies de carga positiva, tá bom? Então, isso é o que ele como fala? Deixa eu arrumar aqui. Então, o núcleo era feito com prótons. Tá bom? E aí tem muita gente, aluno, né, mesmo livros às vezes, coloca que ele falou que tinha nêutrons. Ele não chegou a afirmar que tinha nêutrons, tá bom? Porque o nêutron, ele desconfiava que existia alguma espécie subcarga que tinha no núcleo, mas não chegou a falar que era nêutron. Nêutron era uma espécie química, depois a gente vai falar, que é uma subpartícula também, que tem no átomo, né? Na teoria atômica, só que ele não tem carga, ele só tem massa. Tudo bem? Então essa desconfiança dele de quando você pega lá os raios, né? Sofria algum desvio, né? Ou não desviava nada, batia e voltava, né? Então ele desconfiava que não era só próton que existia também algo além do próton. Tudo bem? Então é isso só que ele não explicou no modelo dele. Então ele falou assim, então existiam no núcleo prótons, e na eletrosfera, o que é a eletrosfera? São essas camadas aqui, ó, uma camada, segunda camada, terceira camada. Existiam o que? Elétrons. Elétrons de carga negativa. E ele falava que girava em órbitas circulares também. Não, tem muita gente que fala órbitas elípticas. Não. Isso aqui é comparado, né, o modelo do Rutherford, é o chamado, né, que foi bem ilustrado, o modelo, muitos livros colocam, não teve lá do Thomson, que é o pudim de passa, do Dalton, que era a esfera, né, maciça, era uma bola de bilhar. Aqui é o chamado modelo planetário. Por que planetário? Porque aqui o núcleo seria como se fosse o Sol, né, onde tem prótons, onde está toda a energia da matéria, né, onde está concentrada toda a massa que ele tinha falado, pelo experimento que ele fez, né? E em volta giravam os elétrons. Os elétrons é como se fossem os planetas que giram em torno do Sol. Então ficou apelidado, entre aspas, de modelo planetário. Tudo bem, pessoal? Então essa é a teoria de Rutherford. Na próxima aula nós vamos falar sobre a teoria de Bohr, que ele praticamente vai finalizar a teoria de Rutherford. Tudo bem? Mas a ideia é essa e até mais!